Pessoal, é o seguinte, com a obstrução no Congresso Nacional em retaliação à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, antecipa para hoje a reunião de líderes de partidos para tratar da pauta dessa semana. Usando fitas para cobrir os olhos e a boca, senadores do PL e de outros partidos de oposição ocupam desde ontem a cadeira do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e deputados decidiram repetir o mesmo gesto no plenário da Câmara. Os parlamentares buscam pressionar os presidentes das duas casas para incluir na pauta a votação da anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. Marcelo, deixa eu começar com você. A turma passou a madrugada lá e tal, num protesto um pouco mais firme, desde quando começou essas conversas. Será que vai ter efeito? Ô, Júnior, quando eu fui ver essa cena patética, eu acho que eu já vou de cara logo falar que eu acho que é patética, né? De senadores, deputados, ocupando a mesa e falando, daqui eu não saio. Aparecendo a quinta série, né? Olha, eu não quero que vote, então não saio daqui, não vai ter sessão, não vai ter debate, não vai ter discussão. Pra mim, né, uma cena completamente patética. Quando eu vi essa cena patética ontem, eu fui relembrar, eu falei, poxa, há pouco tempo, nem há tanto tempo atrás, isso já tinha acontecido. E aí, pesquisando ali, em julho de 2017, a hoje ministra Gleisi Hoffmann, né, então deputada, né, a senadora, que hoje é governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e a senadora Vanessa Graziotin, fizeram a mesma coisa. Elas não queriam que a reforma trabalhista fosse votada, elas entraram na mesa do Senado, sentaram lá e falaram, daqui eu não saio. Os senadores tentando negociar e tudo mais, elas pediram até uma marmita, pediram um marmitex para comer lá, porque elas falaram que não iam sair. E essa mesma turma, estava vendo o Lindbergh Faria, né, o deputado do PT, criticando a turma que invadiu, que ocupou o Congresso, né, que ocupou as duas mesas agora. Eles aplaudiram as senadoras quando fizeram isso em 2017. Quer dizer, não tem nem 10 anos isso aconteceu, a esquerda fez a mesma coisa. Da mesma forma que eu critiquei muito em 2017, quando isso aconteceu, eu acho que isso não é caminho para o debate político, ocupar na base da força, eu acho que a gente tem que criticar agora. A oposição está no direito dela, de escancarar que o Alexandre Moraes está descumprindo a lei de forma recorrente, né? Está no direito dela de pedir, de cobrar que seja votado impeachment, né? Está no direito dela de pedir anistia, né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Tá no direito dela de fazer a política. Não tá no direito dela de ocupar o espaço e falar que assim não funciona. Falar que se não votar, não tem sessão. Isso é muito ruim pro Brasil, pra democracia. Isso só estica mais a corda. Tá todo mundo esticando a corda. O Lula no discurso estica a corda. E os filhos do Bolsonaro esticam a corda de um lado. Desse jeito, gente, a população tá ficando cada vez mais cansada. Ninguém tá aguentando. O sentimento de indignação tá, como se diz, tá voltando a ficar em níveis muito altos. Situação patética ou os deputados têm direito e os senadores têm direito de fazer isso, Silvana? Não tem, não. Tem medida específica dentro dos regimentos das casas em que eles podem fazer isso, como bloquear as pautas, como não ter quórum para votar. Agora, esse tipo de situação, aí eu me lembro, Júnior, ontem eu participei do programa com o Gabriel Azevedo, ele falou isso. Ele falou assim, olha, há necessidade de ter punição, porque senão isso vai acontecendo, a gente chega a um golpe realmente. Aí é o que o Marcelo acabou de falar. Isso aconteceu no passado, repetindo agora. A gurinha mesmo, nem sei se pode falar mais, mas a gurinha mesmo, Congresso vira a casa da mãe Joana. Não, eu vou sentar aqui, vou botar uma barraquinha aqui em cima e vou ficar aqui eu não saio daqui, ninguém me tira. O que é isso? Isso não é o que a gente espera realmente de pessoas que representam o nosso Estado e de pessoas que representam a população do Estado. Essas pessoas têm que ter um mínimo aí diria o Marco Aurélio, né? Tem que ter um mínimo de liturgia. Não é possível, as coisas não são feitas desse jeito. Ou seja, eles estão repetindo gestos do 8 de janeiro. A guria mesmo, eles jogam a cadeira pra cima. Ah, pelo amor de Deus, gente, vamos ser um pouco mais adultos, vamos resolver as coisas do jeito que tem que ser feita. E aí, William Travassos? E aí, Marcelo, eu que sou a favor da censura, né? Você me criticou aquele dia. Deixa eu te falar, o deputado, ele pode se manifestar. Qual é o problema do Maurício do Vôlei acampar lá em Brasília? Em Brasília ele pode acampar na mesa do Congresso, né? Na mesa lá da Casa Legislativa. Acampar em Brasília que acampe. Gente, isso lá tem o Parque da Cidade, acampar no Parque da Cidade. Tudo bem, gente. Então tá bom. Então o deputado não pode fazer mais nada. Ele não pode protestar. Quando a esquerda protesta, todo mundo aplaude. A esquerda tá protestando. Porque a esquerda sempre protestou. A esquerda sempre foi pra rua quebrar as coisas. A esquerda sempre foi aquela coisa revolucionária. Hoje a direita que ocupou o seu espaço, ela não pode, porque ela é conservadora. E a maneira dela agir é sempre... Eu concordo com você que a gente tem que usar os mecanismos legais. Ok. Então, já que é para usar os mecanismos legais, eu pergunto aos senhores, já que nós temos uma parcela que tem vontade
né, de discutir a anistia, discutir o impeachment do ministro, por que a gente não coloca em votação? Vamos colocar em votação e vamos decidir por maioria. Pronto! Não é possível fazer isso? Mas isso eu sou a favor também. Mas, WT, pra conseguir isso, é preciso que tenha sessão. Eu acabei de falar mas aqui... o presidente não aparece, mas cara. O que eu acabei de falar aqui... Os caras estão correndo dessa discussão. Em 2017, quando a Glaze, a Fátima e a Vanessa Graziotin fizeram essa mesma atitude de menino de quinta série, atitude de quem não sabe debater, de quem não sabe discutir ideias. Quando elas fizeram isso, a gente criticou também. A gente criticou, não é esse o caminho na base da força. Então, assim, eu acho que vai na mesma linha de quando eu acho que a gente tem que ser muito contra a censura. Porque o parlamento é o lugar de falar. Quando alguém ocupa uma mesa diretora e fica interdito o debate, não tem discussão. E quando o presidente da Câmara ou o presidente do Senado não coloca em votação aquilo que o grupo quer discutir? Aí, WT, a gente tem que lembrar. Aí a gente tem que lembrar. O presidente do Senado foi eleito, né, dos 81 senadores, com mais de 70 votos. O presidente do Senado recebeu o apoio de todos esses senadores que estão lá ocupando essa mesa. Será que agora eles não conseguem criar alguma forma de pressionar ele? Já tem 39 senadores que são a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. E se ele está alinhado com o governo, como é que você aprova alguma coisa para votar alguma coisa ou para discutir alguma coisa que é contra o interesse do governo? Tem milhões de mecanismos que a oposição pode usar para tentar forçar o debate. Vou te dar um exemplo. O governo Lula precisa, né, para o ano que vem, para a campanha, aprovar vários projetos para distribuir mais dinheiro. O governo Lula quer, né, mudar o imposto de renda, uma proposta de campanha dele que ele precisa para 2026. A oposição pode colocar isso em debate. A gente só vota isso se votar primeiro o impeachment do Alexandre de Moraes. Agora, para acontecer isso, tem que ter sessão. Não dá para ser, entrei aqui, não vai ter sessão, não vai ter conversa. Mas, gente, mas vocês não acham que eles estão fazendo isso para a base, não? Porque aí gera um movimento nas redes sociais e a turma da rede social, estão defendendo o Bolsonaro, papapá. É muito mais um movimento pré-eleitoral do que querer resolver o problema. Exatamente. Eu acho que é isso que está acontecendo. Mas o objetivo não é esse programa de paz. O que eles querem é isso, né? É perdoar todo mundo, né, do suposto golpe do 8 de janeiro, na visão deles. Eles querem o impeachment do ministro, porque aí também desarticula todo o processo do 8 de janeiro. A ideia é essa. Sim, mas ok. Mas não foram eleitos pelo povo? E qual é o problema da gente colocar em votação? Mas não, e tem mais um negócio que, gente, a decisão é exclusiva do presidente da casa, isso está no regimento. Ele coloca, e é legalmente isso, ele coloca ou não o pedido de impeachment se ele quiser. Ô, Júnior, mas o mesmo jeito. É assim, e pra tudo foi sempre assim, não é agora que mudaram a regra do jogo. Mas o mesmo jeito que a gente critica o Xandão, né, por tomar medidas monocráticas e achar que é o dono do país, o presidente da Câmara ou o presidente do Senado são donos do país. Eles precisam também prestar satisfação para os colegas, né, para os outros senadores, para os outros deputados. Então os senadores e deputados precisam convencer o presidente de colocar. Ué. Exatamente. E como você faz porque isso? Legalmente é dele. Assim. Mas como você faz quando o cara não quer conversar com você? Gente, mas vai ser ocupando a mesa lá que vai resolver isso? Botando não, que eles estão dizendo assim, não querem discutir isso. E é por isso que nós estamos aqui. Por que não coloca em votação? Me apresenta um argumento. Pode dizer assim, não, porque o que vocês estão propondo não é constitucional. E aí vem mas isso ele já falou em entrevistas. Então, gente, mas aí então você está me dizendo que tudo que está acontecendo ali é uma grande farsa. É isso? Porque eu estou propondo uma coisa que eu não posso aprovar. Gente, mas um tanto de coisa é proposta e o presidente não coloca em votação, porque especificamente essa tem que ser colocada. Porque é isso que eu tô querendo falar, ô Júnior. De um lado, a turma diz... Então, de um lado, a turma tá dizendo o seguinte, olha, a gente quer votar a anistia, o impeachment do Alexandre de Moraes, certo? Aí o presidente da Câmara fala o seguinte, mas isso não é constitucional, eu não posso colocar em votação, beleza? Aí os caras vão de novo para lá e fazem essa mobilização. Então, se não é constitucional, ele tem que chegar e dizer, não é constitucional, e aí aplicar a punição cabível. Mas, WT, mas aí esse argumento que o presidente estaria usando, ele não procede, porque está previsto na Constituição brasileira o impeachment de ministro. Está previsto na Constituição, né? E assim, é função do Senado fazer essa discussão. É função dos senadores avaliarem. É muito importante para o Brasil que o Alexandre de Moraes tenha que responder pelos seus atos. O ministro Supremo não é Deus, né? Ele tem que responder pelo que ele faz também. E o Senado está ali para isso. Agora, interditar o debate não vai fazer com que essa pauta avance. O que isso vai fazer? Vai criar antipatia do povo, que não quer ver os caras parados, né? O Congresso já está de férias tem 2 meses. Só uma pergunta, quem é que está travando o debate? É o presidente que não coloca em votação ou são os deputados que estão ali travando? Hoje eu acho que os dois. Hoje eu acho que todo mundo está travando. Beleza. Se não tiver um acordo para discutir, vai continuar travada a pauta. Mas pelo menos hoje já está anunciando aí que os presidentes vão ter reunião com os líderes, né, dos partidos. Então vamos ver se precisa conversar, gente. Nesse trem do ferro e fogo não dá, não.